Olá, boa tarde, aqui é o Orivaldo e hoje eu estou fazendo um vídeo referente à Localiza para comentar sobre a movimentação dos preços das ações da companhia, principalmente em relação a ontem, quando chegou a ter uma queda de mais de 8% durante certos momentos do dia. Mas antes eu quero falar sobre essa movimentação de certa forma atípica, né? Nós temos um preço que chegou a R$ 26, 26,40 e de início de março para cá, uma grande alta que foi até início de maio, saiu de 26,40 chegando a R$ 43,50. Depois uma lateralização e ontem uma grande queda em função de uma notícia que nós vamos comentar agora. Então, a notícia veiculou em vários meios de comunicação e, inclusive, sendo tratada por especialistas do mercado financeiro, por exemplo, a Infomoney. Localiza e Movida, ações caem forte com possível novo programa do governo federal. Novo programa para carros mais baratos aumentam preocupações sobre depreciação de frota. Então a notícia é a seguinte: de acordo com a Reuters, as ações da Localiza Rent 3 e da Movida Move 3 tinham quedas expressivas nesta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, em meio à possibilidade de novo programa do governo federal para carros mais baratos, o que poderia afetar o valor da frota das companhias e os resultados das divisões de seminovos. De acordo com a reportagem do Valor Econômico, o governo anunciará na próxima semana a regulamentação do IPI Verde, novo sistema de tributação dos carros que recompensará com imposto menor veículos mais limpos e penalizará os mais poluidores. E junto com o IPI Verde, de acordo com o texto do jornal, será criado outro programa chamado Carro Sustentável, que reduzirá o IPI de automóveis mais baratos desde que atendam a determinados requisitos e sejam produzidos no país. Por volta das 11h35, as ações da Localiza recuavam 5,72. Mas, como eu comentei, certo momento da parte da tarde, estavam caindo mais de 8%. Foi o pior desempenho do Ibovespa, que cedia 0,87% naquele momento, enquanto os papéis da Movida capitaneavam as perdas do índice Small Caps com um tombo de 10,33%, chegando a R$ 7,81. A Localiza faz parte do índice Ibovespa, a Rente não, ok? Analistas do UBS veem um impacto potencial negativo para as empresas de aluguel de veículos, como Localiza e Movida. Eles citaram que as reduções do IPI, que ocorreram em 2008 e 2012, em torno de 7 pontos percentuais, tiveram efeitos neutros sobre o fluxo de caixa da Localiza em ambas as ocasiões. A empresa reconheceu perdas por desvalorização de ativos, o que impactou seu lucro. Não há movimentação financeira nesse primeiro momento. O que acontece é a comparação do valor de mercado com o valor contábil. Nós chamamos em contabilidade de impairment ou tradução em paridade, quando os preços se descolam dos preços pagos, dos custos, né, do contábil. Na redução de 2023, a empresa também reconheceu uma desvalorização de 1,3% a 1,5% do valor contábil da frota, que é aquele teste de imparidade que eu comentei. Mas esse evento também desencadeou uma correção nos preços dos carros usados com 1 a 3 anos de uso, que começaram a cair cerca de 0,8 ao mês, em comparação com quedas normais de 0,3 a 0,5, uma diferença muito grande nessa desvalorização do valor de mercado desses veículos seminovos, levando a uma revisão maior da depreciação. Não necessariamente a depreciação, mas sim a perda de valor recuperável de ativos, né? São linguagens técnicas aí do mundo da contabilidade.
Acreditamos que o mercado ficará preocupado com a possibilidade de uma nova mudança na dinâmica dos seminovos desencadeada pelo novo programa, o que poderia levar a outra revisão de depreciação para a Localiza e Movida. Lembramos, não é depreciação, é o reconhecimento de perdas no teste de imparidade. Conforme aponta o Itaú BBA, embora possa ser cedo para avaliar o impacto desse possível programa de descontos nos lucros, o efeito líquido pode ser negativo para a Localiza e Movida. Se realmente o valor de mercado cair, ela deverá reconhecer, as duas deverão reconhecer essas perdas. A alíquota do IPI dos carros 1.0 está atualmente em 7% e não há confirmação sobre o tamanho da redução. Se implantado, os preços dos carros novos podem cair, pressionando potencialmente os preços dos seminovos e desencadeando revisões negativas nos lucros de 2025 e 2026 devido a maiores despesas de depreciação. De novo, eu sei que estou sendo chato, mas não é despesa com depreciação. É despesas de perda a valor recuperável de ativos, pelo impairment. Por outro lado, o artigo sugere que, diferente do último programa de descontos, em 2023, as empresas também poderão comprar carros com desconto, o que pode levar a um menor CAPEX, que é o investimento em imobilizados, para a renovação da frota e a um ciclo de depreciação melhor no futuro próximo. Dito isto, acreditamos que o impacto potencial de curto prazo pode superar os benefícios de médio e longo prazo, é o que se avalia. Por fim, avalia o BBA, é importante notar que esse novo programa pode enfrentar alguma oposição e dificuldades para ser implementado, embora cortes de impostos raramente sejam negados. Além disso, parece que os preços dos seminovos não acompanharam o aumento de cerca de 4% no ano até agora nos preços dos carros novos, o que pode significar um efeito menor nos preços dos seminovos em comparação ao potencial impacto nos preços dos carros novos. Então, por enquanto, pessoal, é tudo achômetro, mas o mercado normalmente ele antecipa situações que sejam prejudiciais às empresas. O mercado, por natureza, é pessimista. Então, mesmo antes de terem o texto do governo em relação a essas mudanças, o mercado já sai precificando. E tanto isso foi um grande susto ontem com a queda de 8%, mas hoje, em certo momento do dia, na sexta-feira, dia 27, você já tem aí como é que eu posso dizer? Uma leve recuperação das cotações. Mas, independente disso, quando eu olho o preço sobre lucro das ações da Rent, da Localiza, 22,85, o que seria equivalente a 22 anos de lucro para justificar o preço das ações. Eu acho exagerado esse preço. Eu acho que elas subiram muito mais do que poderiam. E o preço sobre o valor de patrimônio, 0,66. Aqui não está tão exagerado, o que leva a pensar que o lucro da empresa poderia ser melhor para se justificar isso, né? Os demais indicadores da companhia estão bons, a companhia não tem problemas relevantes. Vocês podem pausar o vídeo e ver essas informações. Uma outra característica das empresas do segmento, elas pagam dividendos baixos, como podemos ver, né? Pagam dividendos menores do que a variação até da poupança, né? Então, quem compra ações dessa empresa não está pensando em dividendos, está pensando em valorização. Nós podemos ver aqui que o lucro líquido, demonstrado por essas barras em tons de cinza, eles tiveram uma queda de 2021 para cá, uma leve recuperação nos últimos 12 meses. Mas o lucro, o dividendo em si, né? Você vê que não teve grande alteração. Comparativo dessas empresas que têm ações em bolsa, a Localiza com PL de 22,85, enquanto a Movida a 10,81. É mais racional esse 10,81 do que os 22 da Localiza. Mas ao longo do tempo, aí num cenário de 5 anos, quem comprou ações da Localiza, investindo R$1.000 há 5 anos atrás, hoje teria 1.117. Se você comparar com a poupança,
perdeu para a atualização da poupança, perdeu para vários outros indicadores. Então, não se mostrou uma empresa boa para o longo prazo. Mas esse ano, como eu já tinha demonstrado ali no primeiro gráfico, teve uma gigantesca valorização. Mas no cenário de médio e longo prazo, isso não acontece. O valor de patrimônio da empresa, 26 bilhões, e o valor de mercado, 43 bilhões. E com o que a Localiza ganha dinheiro? O que ela mais ganha dinheiro é vendendo carros seminovos. 51% do resultado dela vem de venda de carros e 49% de aluguel. Ou seja, a Localiza, a Movida e outras concorrentes são muito mais empresas revendedoras de automóveis seminovos do que locadoras de veículos, né? E os números comprovam essa afirmação que eu estou fazendo. Quando nós olhamos num cenário aí de 15 anos, essas barras em verde representam as receitas e o lucro, essa linha aqui embaixo, né? Você pode notar que mesmo com o grande crescimento das receitas, o lucro não acompanhou. Por isso que eu digo que não se justifica um preço sobre lucro de 22,85. Apesar de terem movimentado muito mais recursos, o lucro não acompanhou essa movimentação. Esse gráfico ele demonstra em verde o lucro líquido e nessa linha aqui dourada a cotação. Então as duas linhas andavam muito próximas e aí a partir do ano de 2024 teve essa grande queda com uma leve recuperação em 2025, o que dá a entender que poderia vir uma alta ainda maior nos preços das ações da companhia. Quando nós olhamos um resumo da demonstração de resultados de exercício, vocês podem ver que desde 2020, todos os anos mostram um lucro líquido forte, um lucro líquido importante aí, né? Nós temos aqui de 2021 para 2022 uma grande mudança no tamanho do patrimônio da companhia. Então, algum fato relevante aconteceu para essa modificação. E nós temos que essa linha verde em receita e o lucro líquido dessa linha aqui em cor de abóbora. E vocês podem perceber que o lucro não acompanhou o crescimento da receita, o que indica que eles tiveram aumentos das receitas, mas os custos superaram isso, né? Se os custos tivessem tido o mesmo comportamento, nós teríamos um crescimento dessa linha de lucro líquido. Isso não aconteceu. Então, é algo para se estudar na Localiza. Por que os custos cresceram tanto, fazendo o lucro líquido se manter num nível que não reflete o crescimento das receitas? Aqui nós temos o patrimônio da empresa, os ativos, passivos. Se você fizer análise de liquidez, de rentabilidade, são números muito bons. Em geral, a empresa não tem problemas sérios, tá? Mas o que impactou bastante a nossa análise foi esse crescimento aqui nesse primeiro gráfico. O mercado superestimou, foi super otimista com a Localiza e os números da empresa não refletem essa mudança. Não aconteceu nada que justificasse o preço quase dobrar num período tão curto, né? De 28 de fevereiro de 2025 até 30 de abril de 25. Em 2 meses aqui, nada aconteceu no mundo de verdade que justificasse essa alta. É o que nos faz pensar que pode acontecer uma queda substancial no preço das ações. Embora, apesar da grande queda de ontem, hoje já tem uma certa recuperação. Ok, pessoal? Então, eu já vi que tem gente comprando opções de venda das ações da Movida e também da Localiza. Eu vi gente negociando vendido as ações da Localiza, então tem gente acreditando que os preços podem cair. Mas vamos aguardar mais um pouco para que o decreto do governo possa ser entendido e aí sim
se possam fazer contas para tentar ter uma ideia de para onde vai o resultado da empresa. Era esse o recado para hoje. Espero que vocês gostem do que eu tenho postado nesse canal. São dicas do que está acontecendo no mercado, notícias, coisas sobre bolsa de valores, contabilidade, matemática financeira. Ok, pessoal? Obrigado e abraços!